ao Eté. Eu sou Pedro. A terra me disse. A terra me diz tanto. Ela tem me falado tanta coisa. Mas antes de falar o que é que a terra me disse, gostaria de perguntar a você. O que é que a terra tem lhe dito? Você tem escutado a terra? Você tem tentado falar com ela? Falar um pouco sobre o dia que eu aprendi que eu podia também escutar a terra. Eu faço utilização de várias plantas sagradas da floresta, mistura de algumas delas, que vêm dos Andes, das montanhas, da selva amazônica, do sertão também. Os indígenas, eles não fazem distinção do que é alimento e do que é medicina. Tudo que a gente consome é alimento. O ar que a gente respira, que inclusive é o primeiro alimento que a gente tem quando a gente vem à Terra. Quando a gente nasce, a gente come o ar. E até agora. Então é importante perceber também a qualidade do ar que você consome, que a gente está respirando. E uma dessas medicinas, desses alimentos sagrados, desses frutos da floresta, que eu faço uso, se chama ayahuasca, que tem me ensinado muito sobre mim, sobre você, sobre entender que eu sou porque você é. Tem distinção. Onde é a linha que separa o que eu sou, o que você é, o que a natureza é, o que um rio é. E houve um dia muito marcante para mim, onde eu estava em diálogo, em conexão com a força da ayahuasca, e eu tive muito clara a visão de que eu precisava me aproximar mais das comunidades que vivem longe, fora da cidade. Eu senti esse chamado da floresta e eu entendi, inclusive nesse dia, o caminho que eu tinha que percorrer. Alguns dias antes de ir para a ayahuasca, eu tinha feito essa meditação, essa concentração. Coloquei minha intenção mesmo de me compreender e seguir nesse caminho de autoconhecimento, de modo a me aproximar de minha natureza. E muitos diálogos eu tenho com amigos. E um desses diálogos foi com Josimas e Andresa, que é um casal que eu admiro muito. São grandes amigos que eu tenho já há mais de 10 anos. A gente se conheceu através da música transgressiva, que a gente toca punk rock, a gente organizava eventos em coletivo. E Josimas e Andresa, eles fazem parte de um grupo chamado Vivência na Aldeia, que é um grupo que fornece ajuda, né? É um projeto que ajuda comunidades indígenas. E eu sempre olhava para aquilo com muita admiração, com muita beleza. Poxa, que bonito, porque a gente, na cidade, por mais que a gente tenha interesse e admiração pela cultura indígena, a gente não tem contato físico. São poucas as pessoas que têm contato físico. A gente estuda a respeito, a gente lê, desenvolve pesquisa nas universidades. Uma vez eu ouvi uma fala de uma liderança guarani, que ela é uma mulher que sai da sua aldeia para estudar nas universidades.
E ela fala que na universidade muita gente tem essa empatia, o interesse de ajudar, né, de colaborar com a causa indígena. E ela acha isso bonito, assim. Mas quando ela vai de volta para a aldeia, ela sente que existe um abismo muito grande, assim. Existe um distanciamento físico mesmo, que ela dizia que causava inclusive depressão nela, por perceber que as pessoas também que viviam naquela comunidade indígena tinham interesse de, de estreitar essa relação com as pessoas de fora da aldeia. E ela dizia que o desespero dela era de perceber que enquanto as pessoas de fora da aldeia não fossem lá para de fato conhecer e começar a pensar juntos, né, qual é o mundo que a gente quer construir, enquanto essa caminhada não for feita assim lado a lado, a gente vai continuar assim, pessoas distantes que têm um respeito, uma admiração, mas a gente não está construindo juntos. Isso também foi algo que ficou na minha cabeça. Assim. As pessoas da cidade precisam saber o que acontece na aldeia, no campo. As pessoas das comunidades também, rurais, das comunidades indígenas, elas querem saber o que acontece fora. Porque quando chega, a comunicação que chega, que tem chegado lá há muito tempo atrás, é uma comunicação violenta, né? De invasões, de pessoas que têm um interesse comercial na terra. Pessoas que veem a natureza como uma mercadoria apenas. Então, é muito importante que pessoas que têm um interesse realmente afetivo, solidário, que tenham empatia, se aproximem. Então, esse sentimento é muito forte dentro de mim. E após essa visão que eu tive na ayahuasca, eu conversei com o Josimas. Josimas, eu quero ir aí. Quero conhecer mais de perto, vivência na aldeia. Não vou ficar só, sabe, mandando like no Instagram e no Facebook. Eu quero ir lá, eu quero ter um contato físico. E Josimas e Andresa, a gente já havia feito outros projetos juntos, com audiovisual, né, que eu sou cineasta, tenho desenvolvido documentários na área ambiental e social já há algum tempo. Então a gente pensou, poxa, eu vou levar minha câmera, porque se houver necessidade, a gente pode fazer algo juntos. E então eu fui, né, fomos 3 amigos, Hernani, Karen e eu, ao encontro de Josimas e Andresa, em Peruíbe, que é onde fica a aldeia Piaçaguera, que é a aldeia onde vive o povo Tupi-Guarani. E Josimas falou, olha, eles são muito receptivos, a gente tem esse projeto Vivência na Aldeia, onde através da permacultura a gente começou a fazer oficinas de permacultura, onde a gente introduziu pessoas de fora da comunidade lá dentro, né, através de solidariedade, através de um projeto onde juntos todo mundo ia aprender ecoconstruções, né, fazer construções através de permacultura e de forma também a dar suporte àquelas comunidades. E isso foi crescendo com o tempo. Então, Josimas falou, olha, a gente pode ir lá conhecê-los, vamos visitá-los. E fomos lá, né? Fomos, levamos a câmera, sempre ando com a câmera para onde eu vou. E chegando lá, a gente foi muito bem recebido. Foi muito bem recebido. E a comunidade estava, na verdade, aquela aldeia era uma aldeia que estava sendo construída. A área Piaçaguera é uma área muito grande, assim, muito extensa, mas são várias famílias que vivem lá de diferentes comunidades, e aquela em questão
tinha se mudado para essa região mais próxima da praia, numa espécie de retomada, né? Vários conflitos houveram, invasões nas terras deles, então eles estavam ali procurando, voltando, era uma espécie de volta à terra para construir a sua morada, era uma família, e a gente chegou lá pela primeira vez, foi meu primeiro contato com eles, e eles estavam todos fazendo suas pinturas no rosto, e abriu um grande círculo onde eles nos pediram para a gente se apresentar. Quem são vocês? O que é que os traz aqui? Qual é o interesse de vocês aqui? Mas de forma bem amigável, assim, de forma muito assim de interessados em nos conhecer. E brevemente me apresentei, assim, fiquei um pouco nervoso no começo, não me senti intimidado não, mas assim, poxa, tá, quem eu sou, né, em poucas palavras. E aí me apresentei, falei um pouco de onde eu venho, né, do interior do Rio Grande do Norte, e da minha trajetória com música e com cinema, né, com esse cinema que eu sempre tive esse interesse em pessoas, na natureza, na integração, né, na integração de pessoas e natureza, através de documentários e ficções também, às vezes. Me apresentei brevemente, meus amigos também, e a família Tupi-Guarani também se apresentou de maneira breve, e depois disso eles fizeram música, né, foi muito bonito, um momento muito bonito, assim, quase uma tarde recreativa. E eu falei para eles que eu estava com minha câmera, e se havia algo que eles gostariam de falar, algum tipo de ideia que eles achavam que era importante ser dito naquele momento e que a gente poderia utilizar desse mecanismo do cinema para levar essa ideia para fora da aldeia, para que mais pessoas escutassem essa voz, eu me coloquei à disposição deles. E após a apresentação de todo mundo, a liderança deles falou: olha, você pode fazer o que quiser. Se quiser gravar, a gente deixa você bem à vontade. E eu falei que, na verdade, eu tinha interesse sim, mas eu não tinha uma missão, um roteiro. Eu gostaria que eles me mostrassem o caminho, né? Se é que havia também um interesse genuíno deles. E aí eles começaram a falar, sabe, das coisas que eles tinham interesse. Eles perguntaram: o que é que você quer saber, o que é que você gostaria de entender sobre nós. Então a gente começou a perguntar a respeito da espiritualidade, como é a relação deles com a espiritualidade, a questão da educação, os desafios para a manutenção da língua matriz deles. E falamos sobre as medicinas naturais, quais eram as plantas de cura que eles tinham. Falamos sobre musicalidade e começamos a ter uma conversa muito amigável, assim, muito interessante. E no meio dessa conversa, Mirim, que é o ancião, a pessoa, a figura mais velha daquela tribo, nos chamou no canto e falou: quero falar também. E isso foi muito marcante para a gente. E Catarina, que é a mais velha dentre as mulheres, que é uma anciã, ela falou pra gente: olha, o Mirim não gosta muito de falar assim pra câmera não, dar depoimento, ele não gosta. E ele quer falar com vocês. Então, se ele quer falar, se é o interesse dele, é porque ele se sentiu à vontade com vocês, ele sentiu uma energia confortável, ele se sentiu à vontade, então acho que vocês deveriam gravar com ele. E foi o que a gente fez, assim, a gente foi diretamente nessa hora falar com ele. Ele estava numa rede, deitado assim, debaixo da sombra da árvore. Eu lembro que a câmera fiz câmera na mão mesmo, estava com a câmera na mão, a gente foi, fiquei ali quase que de joelhos de frente para ele, botei uma câmera assim um pouco de baixo para cima. Eu queria mostrar bem a copa da árvore com o Mirim falando. E o Mirim é cego.
ele não enxerga. Então começamos a conversar. E foi uma conversa muito, muito bonita, assim. Ele fala que ele muitas vezes ele é a enfermidade, a doença, ele é o próprio medicamento e a própria cura. Ele é todas as três coisas em uma só. Foram falas assim tão fortes, que falava também sobre a maneira, sobre a cosmovisão dele, como é que ele enxerga o mundo na perspectiva de indígena, de um homem da floresta, e como ele entende que é a perspectiva das pessoas da cidade, que ele viveu na cidade já, ele saiu um período da comunidade, depois voltou, então ele tem uma vivência também urbana. E durante essa fala, ele começa a narrar que ele conversava com a chuva, conversava com a trovoada, conversava com as árvores e conversava com a terra. E aquilo me marcou muito. Achei muito bonito, a maneira que ele colocou. E lá pro meio da conversa, eu perguntei para ele: Mirim, você falou que a terra conversa com você. O que é que a terra lhe disse? Aí nessa hora ele começou a chorar. E bateu no peito com muita força. Puf, puf, ficou batendo no peito, assim, a gente se arrepiou todinho, assim. E começou a falar, sabe? Que a terra bebe, mas a terra tem sede, a terra tem fome. E começou a falar do sofrimento da terra e de muita dor que a gente está causando nela. E que ela tinha muito mais para dizer no futuro. E coisas não muito boas sobre esse sofrimento. Sobre a maneira que ela vem sendo maltratada pelo animal humano. E a gente saiu dali, assim, muito tocado por aquelas pessoas, assim, que não nos conheciam, né? Conhecia apenas Josimas e Andresa, porque eles têm uma relação íntima, né? Eles são uma família. Mas eles nos receberam com muito carinho e compartilharam conosco sua comida. A gente comeu com eles, a gente bebeu com eles. E a gente andou, eles nos mostraram as plantas de poder que eles têm lá, o artesanato que eles produzem. Tudo muito bonito, de maneira coletiva, em comunhão com a natureza. E depois disso, Mirim ficou na minha cabeça, assim, não saiu mais. Me perguntei várias vezes, assim, sobre esses diálogos da natureza. Poxa, quantas vezes a gente para ouvir a natureza? Quantas vezes a gente não já parou para ouvir, para contemplar a natureza? Às vezes a gente está triste e para ver o mar. E às vezes já se sente ali também, né? Tem um alívio que vem. Às vezes vem uma dor também. Muitos diálogos podem já ter acontecido e a gente não se deu conta. Por não acreditar. Né? Por não acreditar que a gente tem essa ligação cósmica, essa ligação telepática. O diálogo. Né? Quais são os diálogos que a gente tem com o meio? Eu acho que para poder entender, a gente precisa escutar. E para escutar a gente tem que parar. A gente tem que respeitar o silêncio, o tempo. Uma das maiores lições que eu tenho com a natureza é essa, entender que a natureza tem seu próprio tempo. E não cabe a nós querer controlar, dizer qual é o tempo das coisas. A natureza tem seu próprio tempo e
e ela é soberana. Ela é muito mais poderosa do que a gente, do que a gente pode pensar. E muitas vezes a gente está em um momento ruim e se desespera, não é? Poxa, por quê? Por que eu estou passando por isso? Mas se você tiver um pouquinho de paciência, você vai entender que vai passar, sabe? É como as ondas, que tem a crista, tem o vale, tem a parte alta e a parte baixa. E é assim constantemente, esse constante movimento. Então eu saí dali me sentindo muito integrado com aquelas pessoas e com todas as lições que elas me deram, de humildade e de profunda sabedoria. E fizemos esse filme, e o nome do filme é A Terra Me Disse, que é um relato mesmo sobre esses momentos nesse início de uma aldeia, onde essa família resiste nessa terra numa retomada. E esse filme não foi divulgado ainda porque a gente estava mandando para festivais, circulando em alguns eventos também de cultura indígena, mas a gente analisa que agora é um momento interessante porque com a pandemia eles estão isolados, eles estão em quarentena e é muito perigoso assim a gente entrar em contato. O Vivência na Aldeia, que é esse coletivo que faz ações em conjunto com eles, realiza oficinas de fitoterapia indígena, onde eles vão para São Paulo, né? Já tem pessoas que constantemente vai nas aulas Dona Catarina. Também eles têm uma lojinha de artesanato, que é uma maneira de gerar renda também, para que eles possam fazer seus objetivos, realizar a casa de reza, que é um espaço muito importante para eles. E diversos outros projetos que você pode ter acesso através do site, do Vivência na Aldeia, do Instagram também. Nesse momento, o Vivência na Aldeia continua ativo, mas de maneira mais online, não é? Tentando fazer com que as pessoas que têm interesse, que têm vontade de se aproximar e de apoiar, dar suporte ao povo tupi-guarani, se utilize dessa plataforma. Então, é também uma de nossas missões com esse filme, é fazer com que essa mensagem deles chegue a mais pessoas, para que a gente possa se aproximar, não é? É uma maneira da gente diminuir essa distância, encurtar realmente esse abismo que há entre nós e que juntos a gente possa caminhar, sabe? Que a gente possa seguir aqui de mãos dadas e parar de só de longe desejar que o outro esteja bem. É uma maneira de desejar que o outro esteja bem e de segurar a mão e caminhar juntos. Queria agradecer muito a todo mundo da aldeia Piaçaguera pela receptividade, pela maneira carinhosa com que me trataram, pela sabedoria compartilhada. Me sinto muito feliz de ter esse contato e sou muito feliz também por manter essa ligação. Agradecer também a Vivência na Aldeia, em nome de Andresa e Josimas, por terem feito essa ponte, ter possibilitado esse encontro, que foi um encontro muito bonito, e meus amigos também, que foram juntos. E todo mundo que tem conversado comigo, dialogado, desde o primeiro vídeo que eu postei, um vídeo reflexivo, sobre essa identidade desse nordestino que passou a vida inteira ouvindo que o índio é um ser alienígena, um ser distante de ti, né? E cada dia que passa eu me descubro mais próximo desse ser tão belo e em harmonia com a natureza. Eu tenho aprendido muito e o meu desejo é apenas seguir nesse caminho, compartilhando esse saber,
disseminando o pouco que eu sei, tentando contribuir com o que eu puder. Muito obrigado. Desejo a vocês todos saúde, proteção e luz no caminho ao Eterno.